Opa, Kiara aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar o basicão sobre o Elementor se você estiver começando agora. Vai ser um vídeo para você ter as noções básicas e você ter uma noção geral sobre o Elementor para que você seja capaz de utilizar esse construtor de páginas para editar páginas e para criar páginas do zero ou sites completamente novos. Então esse é um vídeo para quem está começando agora e também para quem já mexe com o Elementor, mas não tem certeza se está usando ele da melhor forma possível, se está explorando todos os recursos que ele tem. Então o Elementor ele pode ser facilmente encontrado aqui na galeria de plugins do WordPress. É um plugin que já tem mais de 10 milhões de instalações ativas e que está constantemente sendo melhorado. Essa versão do Elementor que está na galeria do WordPress é a versão chamada Core. É a versão gratuita do Elementor, só que junto com essa versão gratuita também tem a versão paga, que é o Elementor Pro. O Elementor Pro ele funciona em conjunto com o Elementor Core, que é esse aqui que já está ativo no meu site. Ao longo do vídeo aqui eu vou falando algumas das diferenças entre o Elementor na versão gratuita e o Elementor Pro. E mais à frente eu também vou falar como que você consegue comprar o Elementor Pro de uma forma mais barata e segura. Para a gente ver aqui o Elementor em ação, eu vou vir em páginas e vou adicionar nova página. Vou colocar aqui um título para essa página. E aí vou clicar nessa opção que aparece para a gente porque o Elementor está ativo. Aqui, editar com Elementor. Entrando aqui de cara, a gente vê esse painel do lado esquerdo. Esse painel aqui do lado direito que chama estrutura. Tem essa barra superior aqui e o conteúdo no meio. Aqui nessa barra esquerda, onde a gente tem os widgets, título, imagem, são todas as configurações que a gente pode fazer aqui nessa página. Em cima, a gente tem uma barra de navegação com os principais botões que a gente vai precisar aqui ao trabalhar uma página no Elementor. E aqui do lado direito, em estrutura, a gente tem a estrutura da página. Tudo que a gente for adicionando na página vai entrar aqui nessa estrutura para que a gente consiga encontrar elementos mais facilmente. Então, imagina que você tem uma página enorme com várias seções, vários widgets, para você encontrar, às vezes, algumas coisas, para você conseguir mexer. Nesses casos, se torna algumas vezes mais fácil você encontrar através da estrutura. E também por uma questão de organização, é interessante você utilizar isso aqui. Mas enquanto você não está utilizando, você não precisa deixar a estrutura ativa. Você pode colocar aqui no xizinho e você pode acessar a estrutura novamente, vindo aqui nessa opção da barra superior, onde tem essas três camadinhas aqui, uma em cima da outra. Você pode acessar aqui dessa forma. Para adicionar coisas aqui nessa página, você pode vir através do maisinho e adicionar uma seção, no caso aqui um container, ou você pode utilizar a pastinha para acessar os modelos prontos que o Elementor oferece. Coloquei esse bloco aqui de exemplo. Através desse bloco a gente consegue ver as partes que compõem uma página no Elementor. A gente tem uma seção grande, um container maior, que é simbolizado por esse contorno rosa, e a gente tem os containers internos, que eles são representados aqui por esse ícone cinza e esse tracejado cinza também. Os widgets, que são os elementos que ficam dentro do container, eles são simbolizados por essa linha rosa e esse lapisinho aqui na ponta. Então, basicamente, uma página no Elementor ela é construída a partir de containers e widgets, que são os ícones que a gente pode arrastar e soltar para dentro da página. Eu estou com esse container maior aqui e eu posso colocar um container interno dentro desse container interno. E aí eles são, como eu falei, simbolizados por esse tracejado aqui cinza. E o container maior, a seção maior, pelo tracejado rosa. Para que servem os containers? Eles servem para você organizar o seu conteúdo. Então, por exemplo, digamos que nessa seção aqui, eu quero organizar o meu conteúdo em duas colunas. Eu quero que fique o texto do lado esquerdo e uma imagem do lado direito. Então, o que é que eu faço? Eu preciso de dois containers internos e para que eles fiquem um do lado do outro, eu preciso selecionar a minha seção maior, que é essa representada pelo traço rosa. Com ela selecionada, escolho a direção para o modo de linha horizontal, que aí todos os elementos dentro dessa seção, eles vão ser organizados na linha horizontal. Então, se eu colocar outro container interno aqui, ele vai para o lado, porque tudo vai ser organizado em linha. Mas se com a seção principal selecionada, eu tivesse selecionado a opção de direção para vertical, esses containers internos eles ficam um abaixo do outro, eles ficam organizados em forma de coluna. E isso vale para todos os containers. Serve para o container maior, que é a seção rosa,
e os containers internos. Todos eles têm uma forma própria de organizar os conteúdos que estão dentro deles. Então, voltando aqui para a ideia inicial de ter 2 colunas, agora eu vou preencher meu conteúdo aqui dentro. E aí, como que eu faço isso? Eu venho aqui no maisinho e aqui eu tenho acesso a todos os elementos que eu posso colocar dentro da minha página, que são os widgets que o Elementor chama. Então, aqui eu vou querer um título, vou arrastar e soltar. Uma outra forma que você pode fazer para adicionar os elementos aqui dentro é selecionar o container onde você quer que esse elemento seja inserido, vir aqui no maisinho e apenas clicar no widget que você quer. Vou continuar aqui e agora eu vou colocar a imagem do lado direito. Vou selecionar o container interno onde essa imagem vai ficar, vou vir no maisinho e selecionar a imagem. Aqui na seção maior, eu vou querer aumentar o espaçamento entre esse texto aqui e a linha superior, a borda de cima e também a borda de baixo. Isso é o que a gente chama de padding, padding superior e padding inferior. Para você mexer no padding, você vai selecionar o elemento ou container que você quer mexer e vir em avançado e mudar isso aqui, preenchimento. Ele está traduzindo padding agora para preenchimento. Eu já me acostumei a chamar padding, eu continuo chamando padding. Mas é a mesma coisa, só para você saber. Por padrão, ele vem aqui com esse cadeadinho, que o que é que isso quer dizer? Qualquer número que eu colocar aqui no superior, inferior, direita e esquerda, vai ser aplicado para todos os lados do container. Então, 20, todos vão ficar com 20. Só que eu não quero que seja o mesmo padding para todos, eu quero um padding superior e um padding diferente para a direita e esquerda. Então, superior eu vou colocar 80, inferior eu vou colocar 80 e não vou colocar nada nem no direito e nem no esquerdo. Para editar os elementos, basta você clicar no elemento que você quer e aí você vai ver que tem essas 3 abinhas aqui. A primeira é o conteúdo, onde você vai poder mexer no conteúdo. Você vai colocar, no caso aqui do título, o texto que você quer que apareça. Do lado a gente tem a opção de estilo, que é onde a gente vai estar podendo mexer no estilo daquele elemento. Tudo é muito intuitivo no Elementor, é só você ir olhando, clicando nas coisas que você vai aprendendo a mexer. Aqui no estilo eu posso mexer no alinhamento, posso mexer na cor, na fonte que eu estou utilizando, que no caso é a tipografia, no tamanho dessa fonte, posso colocar uma sombra nesse texto. Todas as opções que aparecem aqui em estilo vão depender do widget que você está editando. Então, por exemplo, aqui na imagem, se eu clico na imagem, eu tenho outras opções aqui de customização. Eu posso mexer na borda, eu posso colocar uma borda arredondada, posso mexer na altura dessa imagem, posso mexer na largura dessa imagem, posso mexer na opacidade. A opacidade seria a transparência dessa imagem. Quanto menos opaca, menos a imagem aparece. Quanto mais opaca, mais a imagem aparece. Assim como eu tenho opções diferentes de estilo, em conteúdo, na imagem, as opções também são diferentes. Então, aqui no caso, eu tenho a opção de trocar a imagem e eu posso até mesmo colocar um link nessa imagem. Por padrão, ele vem nenhum, eu posso colocar um URL personalizado e colocar aqui um link para que ao clicar nessa imagem a pessoa vá para algum outro link. Se eu clico aqui no botão, eu também tenho outras opções de conteúdo e outras opções de estilo. E assim sucessivamente. Mas tudo vai sempre se resumir a você alterar o conteúdo e depois alterar o estilo. A seção maior, ela também tem configurações próprias. Só que em vez de conteúdo, a gente tem o layout, que seriam as configurações dessa seção. Eu falei aqui brevemente sobre direção, mas a gente também tem justificar conteúdo, espaçamento e outras opções aqui. Sobre containers, sobre seções, eu tenho um vídeo separado só falando sobre isso. Eu vou colocar ele aqui no card e na descrição para você se aprofundar melhor sobre esse tema. E se você quiser um curso completo para aprender a mexer com Elementor, coisa por coisa, detalhe por detalhe, eu vou deixar aqui embaixo também o link para o meu curso, o mapa do Elementor, onde eu explico detalhadamente cada coisa dessa aqui, detalhe por detalhe, aulas curtas para você ir aprendendo realmente coisa por coisa no Elementor. Vai estar aparecendo o link aqui na tela e também vai estar na descrição aqui embaixo. Além das aulas teóricas, nesse curso também tem exercícios práticos para você colocar a mão na massa, porque de nada adianta você assistir uma aula sobre Elementor se você não estiver praticando coisa por coisa que eu estou mostrando aqui. E lá no curso eu tenho vários exercícios desse para você realmente praticar
e aprender de fato a usar o Elementor. Mas voltando aqui, além de conteúdo e estilo, e no caso das seções maiores, layout e estilo, você vai notar que tem também essa opção aqui de avançado. Em todos os widgets, em todos os containers, sempre vai ter essa opção de avançado. No avançado é onde a gente muda o preenchimento, que é o que eu chamo de padding, e a margem. O padding é o espaçamento interno dentro dos elementos e dos containers. Tudo que existe aqui no Elementor tem espaçamento interno e tem margem. Isso é uma coisa que vem do chamado Box Model, que é o modelo de caixa, que é um paradigma do CSS, que é o que está por trás aqui, em termos de código, do funcionamento do Elementor. E no modelo de caixa, o Box Model, todos os elementos e todos os containers, eles possuem tanto um espaçamento interno, como bordas e espaçamento externo. Eu explico melhor isso no curso O Mapa do Elementor. Mais uma vez, dá uma olhadinha aqui embaixo para você se aprofundar nesse tema. Então, o espaçamento interno, que é o padding, a gente tem ele superior, inferior, direita e esquerda, e a margem, a mesma coisa. A margem é o espaçamento externo, é o espaçamento entre um elemento e outro. Então, aqui, por exemplo, o texto. Vou vir no avançado. Se eu colocar uma margem 30 superior, eu estou aumentando o espaço externo aqui desse elemento. Se eu vier na minha seção maior e colocar uma margem de 80, eu estou colocando um espaço externo entre a minha seção e o elemento que tem acima dela. No caso aqui não tem nada, mas se tivesse outra seção aqui, por exemplo, a gente vê que tem uma separação entre elas. Se eu colocar 50, a gente vê que diminui. Eu vou só pintar aqui essa seção superior para a gente visualizar melhor. E a seção de baixo também. A gente vê que tem esse espaço aqui entre uma e outra. Esse espaço é a margem. E tem um espaço interno entre a minha borda e o meu primeiro elemento aqui que aparece, que é o padding. Então, isso é o geralzão aqui de como adicionar elementos, como mexer com elementos aqui dentro da página. Agora, sobre as configurações da página. Veja que aqui em cima eu tenho esse cabeçalho e eu tenho esse título. Essas coisas aqui estão aparecendo porque está configurado dessa forma. Para você mudar, você vem nessa engrenagemzinha que está bem no meio, configurações da página. Esse nome, demonstração Elementor, é o nome da minha página. Se eu quiser esconder ele, é só eu vir aqui em ocultar título. O que está aqui em cima é o cabeçalho do meu site. Esse cabeçalho está sendo aplicado em todo o meu site. Mas se eu não quiser que ele apareça nessa página aqui, é só eu vir aqui em layout da página e em vez de padrão, eu seleciono tela do Elementor. E aí ele vai carregar aqui sozinho. E aí eu posso vir aqui em salvar como rascunho. E eu voltei aqui para a minha tela em branco, sem aquele cabeçalho. Aqui em cima, como eu falei, fica essa barra de topo, que é a barra com os principais botões, as principais coisas que você precisa acessar enquanto você está aqui criando a sua página. Tem aqui o modo responsivo, para você ver como que a sua página está ficando em outros dispositivos. Tem aqui esse olhinho para você ver como que a página está ficando em uma nova guia. E tem esse botão aqui que é muito importante, que é o botão de publicar, onde você vai poder publicar aqui o que você está fazendo. Se você não quiser publicar, se você quiser apenas salvar as alterações, mas que elas não fiquem públicas, é só você clicar em salvar rascunho. E quais são as diferenças entre o Elementor gratuito e o Elementor Pro? Basicamente, são funcionalidades que são adicionadas na versão Pro. Então, por exemplo, alguns widgets, eles só estão disponíveis na versão Pro. E aqui do lado a gente já tem sinalizado quais são os widgets que estão no plano básico, no Elementor gratuito e no Elementor Pro. Então, aqui destacando os principais, os que eu mais uso. Loop Carrossel, uso bastante nas minhas páginas de vendas. Formulário, uso bastante, muito importante para lançamentos. Contagem regressiva. Posts, bastante utilizado para blog. Carrossel de depoimentos, muito importante também para páginas de vendas e outras páginas no geral. Isso aqui em termos de widgets. Só que tem outras coisas também que são acrescentadas no Elementor Pro. Vou voltar aqui no painel do WordPress. Inclusive, você consegue fazer isso de forma rápida no atalho Ctrl+E e clicando em painel. Além dos widgets Pro, o Elementor Pro ele oferece algumas outras coisas a mais. Os que eu mais uso são pop-ups, construtor de temas e aqui no Elementor, fontes personalizadas e códigos personalizados. Os pop-ups não tenho muito explicar, você consegue criar pop-ups aqui com o Elementor. Com o construtor de temas, você consegue criar um site completo do jeito que você quer,
só utilizando o Elementor, sem depender de tema, sem depender de nada, porque você consegue criar cabeçalho, rodapé, consegue criar blog, consegue criar modelos de artigo, modelos de páginas de blog, enfim, você tem controle total sobre o layout do seu site através do construtor de tema. Com os códigos personalizados, você consegue adicionar códigos personalizados com o Elementor. E nas fontes personalizadas, você consegue colocar as suas próprias fontes, utilizar fontes que não estão no repositório do Google. Por padrão, o Elementor e o WordPress utilizam o repositório do Google Fontes. Todas as fontes que estão no Google Fontes você consegue utilizar no Elementor. Mas às vezes tem uma fonte especial que você usa que não está lá no Google Fontes. E aí você consegue subir quando você tem o Elementor Pro, utilizando aqui essa funcionalidade das fontes personalizadas. Outra coisa que está disponível apenas no Elementor Pro é a possibilidade de você adicionar CSS personalizado diretamente aqui pelo painel do Elementor. Então, por exemplo, aqui nesse botão, nesse último botão, eu coloquei essa animação aqui que fica mudando a cor do botão automaticamente. Eu fiz isso utilizando CSS e esse CSS personalizado eu adicionei aqui em avançado, nessa última opção, CSS personalizado. Se você não tem o Elementor Pro, essa opção aqui ela vai aparecer, mas quando você abrir, ele vai dizer que só está disponível no Elementor Pro. Se você não tem o Elementor Pro ainda e você quer comprar de uma forma barata, segura e tendo certeza que você está utilizando o Elementor original, dá uma olhada no nosso site, o Elementor Templates, onde a gente revende essas licenças do Elementor Pro por um valor mais em conta e a gente tem todo um suporte para te auxiliar a fazer essa instalação e ativação no seu site. O link está na descrição e se você quiser um vídeo onde eu explico melhor como que isso funciona, também vou colocar aqui na descrição. Então agora que você sabe o básico sobre como editar e criar páginas aqui no Elementor, provavelmente você vai querer aprender como que você cria uma versão responsiva das suas páginas. Geralmente a gente cria a página aqui nessa versão do computador e depois a gente quer adaptar ela para o celular e para o tablet, o que é muito importante, porque a grande parte das pessoas visualiza as páginas pelo celular. Para aprender a fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui do lado.